Olá pessoal, tudo bem? Então hoje estou aqui para gravar um monte de vídeos da nossa série Desvendando a Pós-Graduação. A vantagem é que eu já vou agendar esses vídeos para eles sempre saírem sexta-feira, meio-dia. Então vocês já vão ter uma noção aí de que os próximos vídeos da nossa série sairão nesse horário. E aí, seguindo essa lógica e esse cronograma de vídeos, neste vídeo de hoje eu queria falar sobre as diferentes pós-graduações. Claro que já existe uma diferença assim no sentido macro, que seria uma pós-graduação lato sensu e uma pós-graduação stricto sensu. Provavelmente muitos de vocês já conhecem aí o lato sensu, o stricto sensu, que seria mestrado e doutorado. Tudo bem que também entra aí o famoso doutorado direto, que eu já vou falar um pouquinho sobre ele. Mas também tem a pós-graduação lato sensu. A pós-graduação lato sensu não é o foco aqui dos vídeos que eu vou fazer sobre essa série, porque ela varia muito, assim, bastante, né? Mas o que vocês têm que ter uma noção assim? Esse tipo de pós-graduação, que geralmente é chamado de MBA, né, que é Master Business, não lembro. É que assim, quando eu era mais novo, uma pessoa para zoar falou que MBA era Master Beyblader das Américas. Eu sempre lembro da Beyblade, mas assim, não tem nada a ver com Beyblade, tá? O MBA. Mas então, tem o MBA, né? Seria o lato sensu. Eu não sei dizer se existe um outro tipo, mas qual que seria a ideia principal aqui? É algo mais curto, tá? Tem uma duração mais curta e seria algo mais voltado para o mercado, né? Então, assim, uma pós-graduação stricto sensu, ela tem uma pegada mais científica. Já uma pós-graduação lato sensu, ela tem uma pegada mais de mercado, né? Então, às vezes, alguma tecnologia, algum estudo de caso, isso é muito mais aderente a uma pós-graduação lato sensu do que uma pós-graduação stricto sensu. A pós-graduação lato sensu, a grande dificuldade de eu trazer isso para vocês é que é o seguinte: primeiro, que eu não fiz, e segundo, que ela costuma variar bastante, né? Ela é muito mais maleável, muito mais flexível do que uma pós-graduação lato sensu, do que uma pós-graduação stricto sensu. Estou enrolando direto aqui os termos, tá? Mas assim, por isso que eu não trago. Então, lato sensu, às vezes chamada de MBA, seria uma coisa mais pro mercado, com uma duração menor assim, geralmente, tá? Já no caso da pós-graduação stricto sensu, né, mais estrita assim, né, que vai ser realmente o foco dos nossos vídeos aqui. A gente tem três tipos: a gente tem mestrado, doutorado e doutorado direto. O caminho normal é você se formar, aí você faz o mestrado, que vai durar aí de 2 a 3 anos mais ou menos, pode variar, pode ser um pouco mais. Se você, dependendo da instituição, se você também trabalhar enquanto você faz o mestrado, pode ser que dure um pouco mais. Felipe, pode ser mais rápido? Pode, mas na prática é difícil que isso aconteça. Só se você correr muito e seu orientador concordar. Então, assim, na média, 2 a 3 anos. Aí tem o doutorado, que é de 4 a 5 anos na média, tá? E aí aparece uma terceira opção, que talvez vocês não tivessem ouvido falar, que é o chamado doutorado direto. É engraçado porque, assim, na área de biológicas, eu vejo bastante doutorado direto. Agora, em exatas e em humanas, eu não vejo tanto, tá? O que é que seria o doutorado direto? Seria você simplesmente, da graduação, já ir para o doutorado. Tá? Aí vocês podem pensar: nossa, mas você pula o mestrado? De certa forma, sim. Mas aqui vai uma opinião minha, tá? Eu, Felipe, eu acho estranho o doutorado direto. Por quê? Porque a duração dele, média, é literalmente a duração do mestrado somada com a duração do doutorado. Então, assim, geralmente o pessoal faz ele em 6 a 7 anos, o que é estranho, né? Então, assim, você pulou uma etapa, sendo que você vai demorar quase que o mesmo tempo. Aí vocês podem pensar: Felipe, então não tem nenhuma vantagem nisso? Olha, o que eu consigo pensar de vantagem é o seguinte: são 6 anos em uma pesquisa só, né? Enquanto no mestrado, para você, se fosse no caminho normal, né? Mestrado seria uma pesquisa,
doutorado seria outra pesquisa. Tá? Então, em vez de fazer 2 pesquisas durante 6 anos, se você fosse fazer os 2, você faria uma pesquisa só em 6 anos. Não sei, eu particularmente não sou fã, mas eu conheço pessoas que fazem, né? E para essas pessoas tudo bem, né? Então vai do gosto de cada um. Mas assim, isso é muito mais convencional na área de biológicas. Por exemplo, aqui na Poli tem doutorado direto. Conhece alguém que faz? Não conheço. Então, realmente é muito menos usual isso em exatas e em humanas do que em biológicas, tá? Agora, falando assim, bem rapidamente da diferença entre um mestrado e um doutorado. Claro, tirando a duração, onde o doutorado dura o dobro do mestrado, qual que seria uma diferença aí? Existe uma diferença na maturidade, então assim, espera-se de um mestrando uma menor maturidade do que um doutorando. Um doutorando, ele já é mais maduro, cientificamente falando, tá? Então espera-se uma maior maturidade científica de um doutorando do que de um mestrando, tá? E geralmente, no doutorado, espera-se uma contribuição científica inédita. Aí vocês podem falar, ué Felipe, no mestrado não se espera uma contribuição científica inédita? Na verdade não. Tá? No mestrado, inclusive, isso era muito mais comum antigamente do que é hoje. Até porque hoje as informações são mais difundidas. Mas assim, é muito comum você pegar professores de faculdades hoje em dia, vocês forem olhar lá o mestrado deles, e o mestrado deles ser alguma análise da literatura, alguma revisão da literatura, tá? Então o pessoal leu uma porrada de artigos, analisou o cenário de alguma área do conhecimento que ele estava estudando, tá? Então isso aí seria o mestrado da pessoa. Não necessariamente isso é uma contribuição científica inédita, porque os artigos já foram publicados, tá? Então você está compilando e fazendo uma análise com base nesse todo. Quer dizer que isso é algo fácil? Não, isso não é fácil, tá? Não é que vocês vão ler 5 artigos e acabou o meu mestrado, não é assim que as coisas funcionam. Mas assim, só para mostrar para vocês que não precisa ter uma contribuição científica inédita no mestrado. Já no doutorado, aí sim precisa, tá? E tem que ter uma contribuição inédita. E como que vai vir essa contribuição? Pode vir de várias formas diferentes. Então, por exemplo, trazendo lá o caso que eu falei para vocês de analisar um monte de artigos, só a análise aí não seria o bastante. Vocês poderiam, a partir dessa análise, criar alguma teoria, algum fundamento, né? E aí estabelecer ele. Isso seria, por exemplo, a sua tese, né? Então, no mestrado, a gente faz uma dissertação. No doutorado, a gente faz uma tese. Na prática, quando a gente vai para exatas, nas exatas, é muito comum que já o mestrado tenha alguma contribuição científica inédita, porque a gente é mais assim aplicado, né? Fazer uma coisa aplicada. Quer dizer, a gente aqui na engenharia, tudo bem que nas ciências básicas, matemática, física, pode ser que o pessoal estude algum teorema, alguma coisa nesse sentido. Mas mesmo lá também não é muito absurdo que já no mestrado tem aí uma contribuição científica inédita. Tá? Mas só para falar para vocês que isso não é uma obrigação no mestrado. No doutorado, aí sim isso é uma obrigação. Tá? Então fiquem atentos com relação a isso. Tudo bem? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês coloquem nos comentários. O próximo vídeo que eu vou gravar daqui a 15 segundos vai ser sobre ingresso na pós-graduação. Como é que é o ingresso no mestrado, como é que é o ingresso no doutorado, o que você pode ser avaliado durante seu ingresso, tá? Eu vou trazer isso para vocês no próximo vídeo então. Tudo bem? Então era isso, se cuidem e até o nosso próximo vídeo.